Boa noite, gente, muito boa noite. Tô arrumando aqui a minha baguncinha, que só a gente entende, né? Nossa bagunça só a gente entende. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos no nosso evangelho, né? Oh, delícia, coisa boa. A gente termina o evangelho, eu já fico ansiosa pro nosso próximo, né? Não sei se vocês são assim, mas eu sou. É um momento gostoso, né? Essa oportunidade que a gente tem. Boa noite, gente. Vão mandando aviãozinho pros amigos, pra família, né? Sempre tem aquela pessoa que a gente quer que ouça, né? Um evangelho, uma mensagem. Eu falo que é sempre a gente que tem que ouvir primeiro, né? A gente que faz o evangelho sempre, né? Boa noite, irmãos e irmãs da vida, né? Somos irmãos, sim. E a gente tá mais preparado, né? Esses dias eu tava comentando com uma pessoa que ela falava, poxa, mas eu não vou pedir perdão, eu não vou falar com ela, mas quem é que tá mais preparada? Quem é que tá mais pronta para isso, né? É a gente, né? Isso é tão bom. A gente sabe que a gente consegue viver um pouquinho mais consciente, né? Com a nossa maturidade espiritual. E aprendendo cada vez mais, aprendendo e colocando em prática. Aprendendo e colocando em prática, né? É aquela coisa que a gente, quando a gente tá no trabalho, né? Trabalho não, na escola, na faculdade, quando a gente aprende e quer colocar em prática, assim é com os ensinamentos do Cristo, né? É o que eu falo, que quando a gente acorda, eu peço, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me mandar nada além do que eu sou capaz. Então me manda, porque eu vou fazer, eu vou me esforçar e eu vou dar conta, né? É isso, fazendo tudo com amor, com carinho, com gentileza, humildade. A gente chega lá, né? A gente consegue terminar o nosso dia mais feliz. Gente, vocês estão ouvindo a música, porque eu tô com o Betinha dando boa noite pra todo mundo, lindona. Eu tô com o ventilador aqui na velocidade 49. Que calor que fez hoje, misericórdia, não é não, gente? Eu não aguento. Vocês estão ouvindo a música, beleza. Porque se eu deixo muito alto, na verdade, eu não tô ouvindo. Eu vou aumentar um pontinho, vocês me falam. Eu não tô ouvindo a música. Eu fico no meio de tanto barulho. Ó, eu aumentei um pouquinho, tá? Pra ver se não tá atrapalhando. E aí, enquanto vocês vão entrando, a gente já tá no ambiente, né? Harmonizando, a gente vai ler a nossa mensagem inicial. Vão colocando a água de vocês, lembrando. Gente, não tem problema se é copo, se a garrafa ela é de plástico, ela é de ferro, ela é de alumínio, se ela tá tampada, se ela tá aberta, não tem problema. Não tem problema. Ela vai ser fluidificada. Eu vou aumentar mais um, tá? Ela vai ser fluidificada da mesma forma, tá? O que a espiritualidade pede é para que seja individual, né? Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu fluido, tá bom? Lembrando, você tem cachorrinho, você tem gatinho, você tem passarinho,
você tem iguana. Me veio a iguana porque eu tinha uma aluna que ela tinha uma iguana na casa dela que se chamava Renata. A iguana dela se chamava Renata. Então, o bichinho que você tiver, põe aguinha pra ele, tá bom? Que a espiritualidade vai fluidificar, vai colocar o remedinho que ele precisa também. E, então, acho que é isso. Quem estiver entrando hoje, primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? E é isso aí, esse é o nosso momento, né? É o momento que a gente se conecta um pouquinho mais intenso com o plano superior, com o plano espiritual. Não que nos outros dias, gente, não tenha... Os bons espíritos não estejam na nossa casa, né? Mas é que hoje eles vêm especialmente, né? É uma egrégora que vem especialmente no nosso lar, como a gente fala, né? Para limpar o ambiente, para harmonizar e para ajudar a gente no estudo. E mais legal ainda, eles trazem irmãos espirituais, né? Então vocês podem ter certeza, gente, que na maioria, se não em todos os nossos evangelhos, a gente tem entes queridos que participam do evangelho com a gente, né? Para aprender também junto, né? É bom demais aprender sobre como eu falo, sobre as coisas de Deus, eleva a gente, né? Num patamar, num nível de alegria demais, né? Então, bora lá, gente. Então, eu vou fazer o seguinte hoje. Eu até encontrei com uma aluna que faz com a gente o evangelho. Ela falou assim para mim: poxa vida, Paula, quando eu abro o Gotas de Esperança, que eu peço para vocês escolherem para o ímpar, ela falou: nossa, faz semanas que só dá par. E o ímpar? Eu sempre coloco o ímpar, mas eu nunca consigo. Então eu falei para ela o seguinte: então a gente vai fazer da seguinte forma. Hoje eu vou abrir aleatoriamente e a gente vai ler a mensagem ímpar. Tá bom? Aí na semana que vem a gente lê a mensagem par. E aí a gente vai trocando. Vocês só vão me lembrando, porque com certeza eu vou esquecer. Tá bom? Alright? Então, vamos lá. Vão pegando água aí, gente. Vai já preparando o ambiente, tá? De preferência, eu sempre peço para vocês assistirem para a gente, né? Fazer o evangelho, gente, sentado, né? Numa posição de alerta. Porque é muito fácil a gente estar deitado, estar encostado em alguma poltrona confortável. Aí eu tô falando, você tá concentrado, aí vem o sono, né? E a gente dorme. Pode acontecer também, gente, isso acontece, né? De você tá legal, você tá sentado, sentada, prestando atenção na leitura, tudo mais. E vem aquele sono que você não sabe de onde veio. Caramba, e você, puf, apaga, dorme. Né? Pode acontecer isso. Aí, normalmente, quando acontece isso, é a própria espiritualidade colocando você para dormir, para adormecer, para fazer o tratamento durante o evangelho. Tá bom? Mas, em regra geral, procura estar sempre desperto, ouvindo, né? Mesmo que você durma, porque eu já falei isso, né? É importante a gente estar aprendendo os ensinamentos. Então, mesmo que você durma, depois assiste de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ler a Eliane falando: eu durmo. Não vai dormir hoje, Eli. Tá bom? Então, hoje a gente vai ler uma mensagem ímpar. Então, vamos ver o que os nossos amigos espirituais
reservam para nós, né? Olha, eu nunca li essa mensagem, gente. Eu vou até mostrar para vocês. Mensagem ímpar, né? Ó, aqui é a mensagem 90. Essa aqui é a mensagem da página 91. Olha o que está escrito. Você tem muita força escondida sem uso. Deixa eu ver se tem alguma coisa depois. Ah, tem. Tem uma mensagem. Não tem não. 109. Sim. Não é isso mesmo, gente. É essa mensagem que a espiritualidade trouxe pra gente hoje. Exatamente isso. Eu nunca abri essa página. Você tem muita força escondida sem uso. Eu acho que isso até remete a gente à parábola dos talentos, né? Que a gente tem tanta coisa boa para compartilhar, para multiplicar, que a parábola dos talentos é isso, né? É a gente multiplicar o que a gente tem de bom. Então é isso. É a gente colocar para fora, né? A Luciana fala, resta como descobrir esta força. Eu sempre digo, gente, que na dúvida, segue o seu dia pensando no próximo, né? Pensando no coletivo, nunca em mim, eu. Né? Porque com certeza se eu seguir nesse caminho, eu vou ter uma jornada perdida. Então eu sei que eu tenho sim, apesar de eu estar com o meu sofrimento, eu posso sim ajudar quem precisar de mim. E eu não falo nem pela parte material. O Serginho tá pedindo para ler de novo. Eu vou ler. Página 109. É uma única frase. Você tem muita força escondida sem uso. Então, é pra gente refletir, será que não tem gente pedindo socorro e eu não tô atendendo, né? Como diz Jesus, que tenhamos olhos de ver e ouvido de ouvir, a gente não tá entendendo? Então, é eu seguir o meu dia, como a Lu fala, né? Como que a gente descobre essa força? Colocando em prática. Indo atrás de soluções de um problema, seja do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Eu tentar auxiliar. Não que eu tenha a obrigação de resolver o problema, mas que eu coloque essa minha força interna a favor do meu próximo, a favor do meu irmão, né? Eu estava até conversando agora aqui com a Cleo, ela estava me contando de um caso de uma amiga, que ela tá, pelo que ela me fala, tá meio desequilibrada, com muita vaidade, muito orgulho, ela tá atacando as pessoas, né? Não só
presencial, mas pelas redes sociais, que tá uma coisa, né, gente? As redes sociais para você atacar e ser atacado. Na dúvida, não ataque. Como dizia Joana de Ângeles através do Divaldo, né? Que eu seja magoado, mas que eu não magoe. Então eu falei para ela, Cléo, não caia na vibração dessa pessoa e nem dos outros que de repente torcem pela queda dessa menina. Não. Pelo contrário. Dá um passo para trás, pede, Senhor, ilumina essa pessoa para que ela breque, para que ela pare de agir dessa forma. Que o anjo da guarda dela consiga acessar com equilíbrio, com amor, com sabedoria, para que ela não vá além disso, mas nunca, nunca torça para que ela piore. Eu falo que aqui em casa é proibida a palavra bem feito. Palavra não, uma expressão, né? Bem feito. Ah, bem feito. É proibido. Porque o que é o bem feito? É uma vibração. Ah, você se ferrou, bem feito, que legal. Isso vai voltar para mim, óbvio. Né? Então é eu ter essas boas intenções. Né? E isso é uma força muito poderosa dentro de nós. A gente só não sabe usar. Né? Mais uma vez, Jesus diz, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Só que a gente não conhece o nosso poder, né? Por estar dentro desse corpo denso, esse corpo material pesado, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, né? Então foi uma mensagem curta, curta e, não vou falar grossa, né? Curta e profunda, né não? É isso aí. A gente tem que, a Eliane fala, silencia e vibra, né? Então vamos vibrar agora, vamos fechar nossos olhos, nessa energia que a gente tá, nessa emoção tão gostosa que a gente tá sentindo. Vamos mentalizar sempre a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus por esse momento divino, literalmente um momento divino. Agradecer aos nossos amigos espirituais que estão presentes aqui com a gente, felizes por esse momento. Os espíritos se sentem tão felizes nesse momento que a gente faz o nosso evangelho. Vamos hoje pedir sempre pela cura física e espiritual, mental, daquela pessoa do nosso convívio ou não que esteja precisando. Vamos mentalizar, vamos visualizar essa pessoa bem, feliz, curada, mesmo que ela esteja num hospital. Vamos ter fé, sempre a fé raciocinada de que ela vai ser merecedora da cura. Agradecer por todos esses momentos de bênçãos que a gente tem conseguido nas nossas vidas. Agradecer a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai fazer os passes, vão fazer curas. Sejamos gratos.
nossos lares vão ser harmonizados, cada canto da nossa casa, a espiritualidade vai limpar, tirando a mágoa, a tristeza, a raiva e trazendo luz para o nosso lar. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Isso aí. Todo mundo muito bem-vindo. Aí, gente, nós vamos começar no nosso evangelho. É uma leitura rápida, tá? Bem rápida. Os trabalhadores da última hora, um capítulo muito profundo. A gente sempre fala isso, né? Eu sempre falo isso, cada capítulo que a gente entra. Mas esse também é muito forte. Eu sempre falo, né? Os trabalhadores da última hora remete à regeneração, né? Que a gente começou a entrar, a gente já entrou, né? Tá começando, tá na pontinha, mas a gente já entrou. Os trabalhadores da última hora. E hoje eu digo para vocês, para nós, parabéns. Nós somos os trabalhadores da última hora. Eu vou ler essa uma parábola, né? Aí a gente conversa. Então, se você não tem o evangelho, não tem problema, só ouve. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar. Aliciar aqui é como se fosse instigar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha, né? Então eles iam ganhar cada um uma moeda pelo dia de trabalho. Saiu ainda na 3ª hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer. Lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na 9ª hora do dia. Então ele foi indo devagarzinho, né? E fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada a fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou, né? Ninguém nos contratou. E ele lhes disse, o Senhor da vinha: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o Senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios, como se fosse um administrador, né? Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, então, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo ao seu turno, creram
que se lhes daria mais, mas não receberam senão uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo, eles reclamavam, né? Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. A gente, a priori, sem entender o que Jesus quer dizer, parece injusto mesmo, né? Mas, em resposta, ele disse a um deles, o Senhor disse a um dos trabalhadores, meu amigo, eu não vos fiz errado. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Não foi o combinado? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, então, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? É o que a gente falou agora, né? Eu não posso, se eu vibro coisas boas, eu não posso me contaminar por aquela pessoa que tá pesada, né? Que tá vibrando no negativo. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Eu até coloquei aqui uma anotaçãozinha por conta por que eles falam, Jesus comparava com a videira, né? Essa simbologia da vinha, né? Inclusive, gente, eu até coloquei, eu não sei, para quem tem o livro dos espíritos, o que acontece? Os próprios espíritos pediram, quando Allan Kardec estava fazendo o livro dos espíritos, no prolegômeno. O prolegômeno, gente, aqui no livro dos espíritos, é mais ou menos uma explicação dos espíritos do que vai acontecer, né? No resto do livro. Mas eu não sei se eu anotei a página do prolegômeno, que eu queria mostrar para vocês uma coisa que... Peraí, deixa eu vir aqui aqui, página... Calma. Olha que interessante. Então, no prolegômeno do livro dos espíritos, os próprios espíritos pediram para que Kardec fizesse esse desenho. Eu vou mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo? É uma vinha, né? É uma vinha. Porque a uva, né, o vinho tem uma simbologia muito forte. E a gente sabe que naquela época, há 2000 anos, né, Jesus conversava em parábolas, ele dava muito exemplos pela natureza, né? Ele usava muito a natureza para dar exemplos dos ensinamentos que ele queria passar, né? Principalmente nas parábolas, né? Então, o que a gente entende
dos trabalhadores da última hora. Primeiro, o que simboliza a vinha? O universo. Tudo, né? Tudo que existe no universo. Quem é o Senhor da vinha? Deus. Deus. E quem é o administrador, né? Aquele que o Senhor pede para pagar os trabalhadores? Jesus. Aí eu até coloquei uma questão aqui, gente. 196. Eu anoto, mas eu perco as anotações, gente, pra vocês terem uma ideia. Aqui. A questão 196. Pluralidade das existências. Sobre a reencarnação, né? Então, o Allan Kardec pergunta assim: não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo qual a Mona tá aqui atrás, relaxada, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição. Então aqui, ó, os espíritos respondem. Então aqui, o que Allan Kardec está perguntando? Se a gente não tem que passar, quem está no mundo espiritual precisa obrigatoriamente passar pelas existências corporais para se depurar, né? Mais uma vez falando sobre, ó, espécie de cadinho ou de depurador que é usado no processo do vinho, né? Aí os espíritos respondem: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. E aí eu só vou ler a questão 196A, que ela está anexa a essa questão. Allan Kardec complementa: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Eu acho que essa questão é muito óbvia, né, gente? O que vocês acham? Allan Kardec está perguntando se é o corpo que influi sobre o espírito para que ele melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Resposta dos espíritos: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Ponto final. Aí o Allan Kardec ele dá uma explicaçãozinha aqui, ó. No suco da videira, você vê, né? Tudo é a videira. No suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama o vinho, né? No suco da videira. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta. Então, gente, vocês vão comparando com o espírito.
Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. Então, cada destilação que a uva vai passando, ela vai ficando mais pura até chegar no vinho. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Ou seja, a cada encarnação a gente traz uma imperfeição da encarnação passada, que através do corpo, das provas, dos sofrimentos, a gente vai depurando o nosso perispírito, até chegar uma hora que a gente não vai mais ter doença. Até chegar uma hora que a gente não vai mais sofrer. A gente sabe pelos espíritos que os mundos ditosos, né, acima dos mundos regenerados, né, as pessoas, né, que habitam esses mundos, gente, vivem 500 anos. Mas vocês concordam que isso é natural? Aqui na Terra mesmo, a gente não sabe que se a gente voltar 100, 200 anos, sei lá, 300 anos, as pessoas viviam 40 anos, não é? 30 anos. Quanto tempo a gente vive hoje? Ou seja, lá há 100, 200, 300 anos, quando que a turminha lá de trás, ou seja, nós, né? A gente ia imaginar que aqui na Terra alguém viveria 100 anos. A gente está vivendo 100 anos, né? O que é isso? É a depuração do espírito. E à medida que a gente está evoluindo, eu até comentei isso hoje com uma aluna, o planeta, gente, da mesma forma, não adianta só os habitantes evoluir, o planeta tem que evoluir também, concorda? Não adianta pessoas evoluídas habitarem um planeta que não evolui, ou vice-versa, evolui junto. E assim, eu vejo as pessoas preocupadas com essas guerras, desencarnes coletivos, faz parte, né? A Terra vai evoluir, a gente querendo ou não. Então não se preocupem. Porque o governo, porque a Lua. Não se preocupem. A gente não vai retroceder. A gente não vai estacionar. Muito pelo contrário. A gente vai evoluir. A gente vai evoluir. A Terra vai evoluir. Por isso a importância da gente evoluir junto. Então, se a Terra obrigatoriamente vai subir o padrão de vibração, se a gente não acompanhar, agora, nesse momento de transição planetária, quem não acompanhar vai ser mandado para outro planeta. Que a gente sabe que isso já aconteceu desde a época da guerra. Não da guerra agora, né, gente? Da guerra lá atrás, a Segunda Guerra Mundial, a primeira ou segunda.
muitos espíritos já não reencarnam aqui na Terra, porque não vão acompanhar o padrão de vibração. Por isso que hoje eu falo para vocês, nós somos os trabalhadores da última hora. Eu vou ler rapidinho as minhas considerações, que tem coisa ainda para eu mostrar. Bom, então, como eu falei aqui, é igual o processo do vinho, né? Onde as uvas vão sendo pisadas, né? Para separar o que é bom do que é ruim. Então ele vai sendo depurado, né? E a gente sabe que o vinho, quanto mais antigo, melhor. Assim é o nosso espírito, não é? Por isso que Jesus usava a uva, o vinho, como exemplo. E esse processo representa a nossa materialidade, os nossos apegos, as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas más tendências que a gente traz de depurações anteriores, né? Então, assim como a uva tem que ser pisoteada, tem que sofrer esse processo, né, de melhora, de depuração, a gente também passa por isso, né? Que através, nossos vícios, que através só pelas reencarnações que a gente vai se depurar, que a gente vai atingir a pureza, assim como o vinho, né? Por isso que a gente vê, Jesus dá o exemplo da transformação da água no vinho. Jesus transforma a água em vinho, né? Nessa simbologia da materialidade para a espiritualidade. Isso tudo os espíritos explicam, né? É uma simbologia. A transformação da água para o vinho é a materialidade para a espiritualidade. Nós já estamos na era do espírito. Esse aperfeiçoamento, essa transformação da água para o vinho, né? Ela é o aperfeiçoamento através do tempo, que remete aos trabalhadores da última hora. Essa parábola, gente, ela gira completamente em torno do trabalho espiritual, do nosso progresso espiritual. Para entender melhor, vai ser levado em conta se o meu trabalho realmente está me aperfeiçoando ou se é tudo externo, né? Eu faço tudo da boca para fora, né? Uma capa que eu visto, mas que não é verdadeira. Quer dizer, não está me levando para o progresso de verdade, né? Aí, o que a gente pode entender? Essas horas, né? Os trabalhadores da última hora, essas horas, elas podem ser interpretadas como períodos dentro de uma mesma encarnação, que até então a gente fala ela pode ser entendida como encarnações, sim, e também como uma encarnação, né? A gente não reencarna de uma forma e desencarna de outra, por menor que seja a evolução da gente, né? A gente tem que melhorar a cada período, né? Infância, juventude, a maturidade vem vindo, né? É isso que ele quer dizer. Então, os que despertarem desde cedo para a espiritualidade ou os que despertaram mais tarde, mas ainda em tempo para o trabalho de transformação. Então não importa, né? Mesmo que eu tenha despertado cedo para a espiritualidade, mas verdadeiramente, ou que eu transforme no final da minha vida terrena, mas verdadeiramente, tá valendo,
Mas também pode-se interpretar essas horas como as múltiplas encarnações, né? Então, as primeiras horas são as primeiras encarnações, são as nossas, quando a gente foi criado, né? Nós éramos uma centelha de vida, né? Então, são as primeiras encarnações, são as primeiras horas. E as últimas horas são as últimas encarnações. E o importante é que não é quando vai despertar, mas o fato do despertar e o que eu tenho feito a partir daí. O que eu estou fazendo a partir daqui que eu despertei para o lado espiritual da vida? Eu até gosto de usar o exemplo do marido da minha aluna, né, de uma aluna minha, que esses dias ele deu uma virada na chave dele pro lado espiritual surreal, maravilhoso, né? 40 e poucos anos. Coisa linda. Como ele tá entendendo. Até então ele era materialista e ele hoje tá super preocupado em se voltar pro lado espiritual, né? Ou seja, não é a quantidade, e sim o aproveitamento das lições espirituais, né? Eu lembro aqui até a história do anjo, do santo e do pecador, né? Que o irmão X, Humberto de Campos, conta no livro através do Chico, né? O santo rezando uma vida inteira ajoelhado, vem um anjo, pede ajuda para esse santo e para o pecador, só que o pecador ajuda, o santo não. Ele ficou uma vida inteira guardando o talento dele, enterrou o talento dele. E o pecador na última hora, não, eu tô aqui, me fala o que eu tenho que fazer, eu quero ajudar, só me ensina. Olha que lindo, é o que a gente tem que fazer, né? E aí eu coloquei que vem inevitavelmente a questão de que a gente tá adentrando lentamente na regeneração, né? E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos. Nós temos, gente, como a gente tem falado até agora, pouquíssimo tempo para cumprir o nosso trabalho. Lembrando, não importa a quantidade, e sim o nosso esforço real. Enzo, se você for um espírita verdadeiro, cristão, praticante, né? Estou falando isso hoje, tá? Essa encarnação vai valer por 20. Vai valer por muitas encarnações. Se você realmente estiver preocupado, empenhado. A verdadeira transformação moral faz a gente dar um salto gigante na escala da evolução. Eu lembro muito Paulo de Tarso, né, que foi um perseguidor dos cristãos, matava. E no meio do caminho esse cara tem a visão do Cristo e ele se torna o maior seguidor do Cristo. Então olha o despertar desse espírito. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. É como se fosse, gente, eu coloquei aqui o exemplo, tá? Aquela pessoa que tem 50 anos de empresa, né, dentro da empresa, e é o pior funcionário. Então, tempo não é sinônimo de competência necessariamente, não é sempre, né? Que o tempo de casa significa competência. Muitas reencarnações, gente, já estão sendo preparadas e muitos já nasceram para ajudar a acelerar o processo de evolução da Terra. Haja visto que a gente sabe que Emmanuel já está reencarnado e outros já estão sendo preparados e muitos já estão, eu sempre falo, né, gente,
como a gente vê crianças com esse viés espiritual bem aflorado. Galerinha tá vindo aí para ajudar. E vai ajudar a construir um mundo melhor, né? Como eu tava falando, gente, no início, um mundo novo, onde todo mundo vai entender o verdadeiro significado da palavra irmão. Ninguém vai mais sofrer por necessidade. A religião vai ser a bondade, sem vícios, sem excessos. A gente não vai ter violência. Ninguém vai prejudicar o semelhante. A gente não vai mais ter essa vontade, essa coragem de prejudicar um irmão. Enfim, Jesus está recrutando. Jesus está contratando. Ainda dá tempo. A gente nasceu para fazer o que a gente tem que fazer com amor, com dedicação, seja qual for a sua profissão, gente. Se você é um médico, um advogado, um vendedor, um gari, uma dona de casa, faça o seu trabalho colocando a espiritualidade no seu trabalho, moral, respeito ao outro, e não se esqueça de trabalhar pelo bem comum. Não dá mais tempo de ser egoísta. Não dá mais tempo do egoísmo, do orgulho, da humilhação. E daí, lembrar, agradecer a Deus que a gente despertou, né, gente, pro espiritismo, pro espírito. Trabalhadores da última hora. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Não importa. Eu gosto até de usar o exemplo do João de Deus, né? João de Deus, um espírito que veio desde a infância com espiritualidade super aflorada, né? Ele desde cedo trabalhando com espiritualidade, mas ele nunca, sempre colocando os interesses pessoais dele. Haja visto o que aconteceu com ele. Perdeu uma encarnação inteira. Ao passo que a pessoa pode se despertar aos 50, 60, 70 anos e fazer o seu melhor. Ele vai passar na frente desse cara que teve uma vida toda dedicada à religião. Então, os últimos serão os primeiros, né? Então, deixa eu falar rapidinho aqui da dica de um filme, gente. Assistam O Milagre de Cockville. Eu coloquei nos stories, tá? O Milagre de Cockville, baseado em fatos reais. Mostra intensamente, de uma forma muito forte, a presença de Deus, a presença dos espíritos na nossa vida. Isso aconteceu em 1986, numa cidade. Se eu estiver falando errado, me corrige, gente. Cockville, uma cidade do Arizona. Muito provavelmente, muito não, as pessoas eram evangélicos, né? Protestantes, materialistas. Morreu, acabou. Morreu, acabou. E eles tiveram uma prova da existência, do plano espiritual. É um filme, gente, assisti ontem. Eu assistiria mais 5 vezes. Assistam, tá? E aí, deixa eu colocar rapidinho, gente. Não é Netflix, Cida, é YouTube. YouTube. Tá?
Tá lá nos meus stories do Instagram. Eu coloquei o trailer. Tá em inglês, eu não achei o trailer em português, mas ok, tá o nome. YouTube, O Milagre de Coqueville. É impressionante. Eu não vou falar, porque se eu falar, o mínimo de spoiler que eu der vai atrapalhar. Mas é assim... Uau! Uau! Arrepia só de falar desse filme. E deixa eu passar aqui rapidinho, gente. Eu vou até dar uma pausa pra gente finalizar esse evangelho. Eu peguei uma psicografia. Eu acho que esse centro espírita é no Nordeste, se eu não me engano. Muito sério, muito sério. Eu acompanho o trabalho deles. Eu acompanho o trabalho dessa médium, né? De psicografia. Muito séria, muito querida. Para quem que tiver aqui não sabe o que é psicografia, né? É a comunicação da espiritualidade através de um médium pela escrita, né? E o médium normalmente ele escreve no centro espírita, né? Durante o trabalho, e ele não sabe o que ele vai receber. Ele vai receber dos espíritos que estejam lá querendo se comunicar com quem tá lá, né? Parentes. E eu vou colocar essa, depois a gente encerra, eu comento rapidinho se vocês quiserem comentar. Mas olha que coisa, eu acho que tem 3 minutinhos, tá? Deixa eu colocar. Prestem bastante atenção. Se a mãe ou a irmã do Gerinho tá aqui. Gerinho. Foi como o espírito assinou, Gerinho. Roberta, né? Silvia. O espírito se identificou, né? Pra mãe, irmã, enfim, saber que é ele. Que sorte você não veio com esse, ele disse que você ama mesmo. Sei que sorte. Então vou começar. Roberta, Rô, Ri e mãe. É Gerim que está falando com vocês. Eu estou olhando isso muito fantástico. Eu poder falar, eu não acreditei quando eu fiz o que fiz. Mãe, não é culpa de ninguém. Eu me arrependo muito. Como eu fiz isso logo num lugar que era para trazer felicidade e descanso. Mãe, me perdoa? Me perdoa, eu sofro pelo que fiz. Ainda tenho muitas tormentas. Mas você tinha razão. Deus existe. Lembra quando você me mandava coisas de Deus? Rezas? Aqui não falam em inferno e nem em céu. Aqui tem vários lugares e eu me encontro pagando pelo meu ato. Mas, mãe, eu estou forte e decidido que com a força, oração de vocês, eu vou conseguir passar e ir para outro lugar bem mais calmo. As pessoas que me ajudam não me julgam por nada e, pelo contrário, me ajudam muito. Eu também faço um tratamento que eles chamam de desintoxicação. Não parece nada com a clínica. Eu acho que o inferno era ali. Aqui somos ensinados, ajudados. Quando tenho sede, eles me dão água e rezam comigo. Eu já sei que com muita força e fé as coisas vão ficar bem. Mãe, eu te fiz ver a pior cena do mundo. E eu do lado via você gritar e me segurar. Teve tanta força que humanamente eu não era normal. Mas não fica lembrando de mim assim.
Lembra dos meus sinais no rosto e do olho que você gostava. Lembra eu nadando na piscina com a espoleta linda. Como elas estão? Saudades. Saudade dos meus irmãos Ricardo. Ricardo, acredite, porque existe mesmo. Roberta, muito orgulho de você. Muito orgulho do seu trabalho. Tem uns dias que veio uma estrela guia que vem me visitar. Na mão sempre traz algo para mim, com um bigode lindo que tinha. Meu pai, nosso amor está aqui cuidando e me dando conselhos. Disse para mim que depois Deus vai deixar eu morar com ele. Meu pai me cuida. Mãe e irmãos, tenham forças. Sorriam das minhas loucuras. Lembre das nossas conversas e dos nossos sorrisos. Amo a vocês, Rogério Borges Figueiredo, Gerinho. Se a mãe ou a irmã do Gerinho tá aqui. E vê que legal, né? Como ele se identifica pelo apelido, né? Que conheciam ele. Ele dá todo o nome da mãe, da irmã. Ele fala que ele não acreditava em Deus. Por que eu achei interessante, né? Infelizmente, muitas pessoas só vão despertar quando passarem pro outro lado, né? Só vão despertar na passagem. E aí, eu achei interessante também, ele fala, a oração de vocês me ajuda muito. Outra coisa que eu queria dizer sobre o filme que eu espero que vocês assistam, O Poder da Oração. O poder da oração. A gente não tem noção do poder da oração, do poder de uma prece vinda do coração, não uma prece feita, não uma prece decorada, não uma prece de 3 minutos, 4, 5 minutos, não. Uma prece que pode demorar 1 minuto, mas que sai do peito. E é o que ele fala. Mãe, com a prece de vocês, eu vou sair de onde eu tô. Demais, né? Veio arrependimento. Por quê? Porque ele não acreditava na vida após a morte, né? Então eu vou, como a gente ouve muito as pessoas falando, eu vou aproveitar a vida. Eu vou aproveitar. O que é aproveitar a vida, gente? Aproveitar a vida é sim aproveitar as coisas boas da vida, lógico, mas não deixar o lado espiritual nunca, jamais, colocar sempre acima, pra gente não se perder, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece final. Vou pedir para você fechar os seus olhos de novo. Vamos agradecer por esse momento mágico, esse momento de amor, esse momento de luz, esse momento de gratidão, esse momento de conexão com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos mentores, com os nossos entes queridos, que vibram com a gente, tenho certeza. Vamos agradecer por essa semana que está começando, abastecida por esse combustível espiritual que é único, não existe outro melhor, não existe, como os espíritos falam, o espírito é tudo o que tens, só isso. Que a gente possa entender cada dia mais, mesmo cuidando do nosso corpo físico, que é essencial, mas que a gente cuide mais do nosso espírito, que não nos falte a bondade, não nos falte o nosso olhar amoroso para com nossos irmãos. Vamos agradecer a espiritualidade
que aplicou os passes, realizaram curas, limparam os nossos lares, fluidificaram as nossas águas, que vão nos acompanhar durante a semana. Agradecer aos irmãozinhos espirituais que permaneceram aqui com a gente, aprendendo com todo o amor do mundo, trazendo essa vibração pra gente. Agradecemos do fundo do nosso coração. E a gente finaliza um evangelho de luz, de amor, de gratidão, dizendo graças ao nosso Pai maior, a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente, a gente finalizou. Eu vou deixar salvo, tá? O nosso evangelho. Para quem dormiu, assiste, tá bom? E não deixem de assistir o filme, gente. Na semana que vem a gente comenta, tá bom? Dá uma corridinha no story para você ver o milagre de Coqueville. Inclusive, eu fui no Google para ver, né, sobre o caso. Tá lá, explicando e não dormiu, né, Eli? Muito bom. Então é real, né? É real e assim, misericórdia, assistam. E aí vocês me falam o que vocês acharam. A Neide falou que já assistiu. Assiste de novo. Gente, um beijo. Uma semana linda, maravilhosa, abençoada, iluminada, com muito progresso, muita criação, né? Que as nossas obras sejam lindas, sejam abençoadas, né? A gente tem ajuda espiritual o tempo todo quando a gente planeja coisas boas, viu? Pensem nisso, tá? Que sejamos curados, todos curados, fisicamente e espiritualmente, tá bom? Beijo, amo vocês muito mais, gente, tamo junto, tá? Uma ótima semana. Beijo! Tchau, turma!